Bom dia. Mais uma semana que o Senhor nos dá aqui, começando hoje, no seu primeiro dia. E nós estamos aqui, trazendo a nossa primícia ao Senhor, os primeiros momentos desse dia, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Glórias a Deus, né? Eu acredito que Deus esteja feliz com a atitude nossa aqui. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, eu coloco na Tua presença, Senhor amado, para que não seja absolutamente nada de mim, mas tudo de Ti, Senhor. Apresenta a cada um, Senhor, aquilo que veio aqui buscar, Pai. Enche os corações, Senhor, de esperança e fé, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nas últimas palavras, o Senhor tem dito muito, vem falando muito a respeito de ter uma intimidade com Deus, buscar mais a Deus. E domingo passado, quando o pastor Ricardo falou assim para mim, próximo domingo é você, Márcio? Eu falei, amém. Na hora o Senhor falou para mim, é fé. E hoje nós vamos falar de fé. Eu sei que já falei outras vezes sobre, mas cada vez Deus dá um direcionamento diferente, né? Como a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, ela sempre traz algo novo, naquilo que até mesmo a gente já tem ouvido várias vezes, né? Amém. Vamos abrir aqui nossa Bíblia lá em Hebreus 11. A partir do versículo 1. Todos abriram? Então lá está escrito: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi, obrigado, pastor. Ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa quem o busca, os que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar em que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada de idade, recebeu o poder para gerar um filho. Considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originou-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis
como a areia da praia do mar. Até aqui, irmãos. Então, o que nós entendemos aqui? Que tudo é pela fé. E como nós dizemos no início, a fé é crer naquilo que não se vê. É crer que Deus é por nós. E a certeza no coração, e aquilo é o que traz a paz, que excede todo entendimento, seja qual for a situação, é a fé que é aquele que é o Todo-Poderoso, o Deus do impossível, está por nós. E que contra Ele nada se faz, tudo se perece contra Ele. E através dEle, nós somos vencedores. Amém? O problema é que o ser humano tem o ímpeto de acreditar mais nas notícias ruins, nas ações ruins, do que nas boas. E muitas das vezes, nós recebemos a promessa de Deus. Obrigado, irmão. Então, muitas das vezes a gente recebe a promessa de Deus, crê naquele momento, seja por profecia, ou por uma palavra que dada, que Deus deu uma resposta, mas assim que nós saímos da igreja, fomos para casa, já esquecemos até o que foi dito no culto. Isso acontece com todos, não é só com você, é comigo e com todos. Mas nós temos que guardar no coração e deixar viva aquela palavra, na certeza que o Senhor vai cumpri-la. Eu sempre digo que o mais difícil é conseguir que Deus nos empenhe a palavra. Uma vez que ela foi empenhada, Ele não volta atrás. Mesmo que você se desvie, que você erre, Ele vai cumprir a palavra dEle. Porque a palavra dEle, como eu disse, ela é viva. E ela não volta para Ele sem o resultado esperado. Em Efésios, vou pegar aqui, Efésios 6,16. O que está escrito lá? Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. O que eu acabei de falar? O que são aquelas notícias ruins? É aquele dia que você vai no médico, recebe um diagnóstico ruim, que você tem ali, seja um câncer, ou problema que for, é um Covid, como muitos morreram em função do Covid. A gente teve testemunho agora de um irmão que teve e não sentiu nada. O que eu enxergo isso? Essa é a bênção do Senhor, a graça do Senhor sobre a vida dele. Porque ele é humano como aquele que também ficou na UTI e que infelizmente não saiu de lá. Deus tem um propósito para cada um de nós. Mas nós temos que crer nas palavras que nos foram empenhadas. E todas elas estão aqui. E todas vão se cumprir. E mesmo com todas essas bênçãos e vitórias empenhadas sobre nossas vidas, acontecem situações difíceis. Mas Jesus, quando aqui teve, Ele não disse que nós teríamos uma vida maravilhosa, sem problemas, sem situação nenhuma. Ele só disse assim, que não temas, pois eu venci. E somos nós que, conhecendo a palavra, não praticamos ela como ela está escrita. Nós sabemos que em tudo que colocarmos o Senhor à frente, seremos mais do que vitoriosos. Mas a gente só lembra de fazer isso depois que já não deu certo.
depois que já teve o problema, depois que a situação já ficou crítica. Aí, vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos retomar. Aí aquela reunião de oração que a gente já não vinha mais começa a vir, porque a situação está difícil. E eu pergunto a vocês, cadê a fé? Porque a fé é justamente, como nós lemos aqui, é o escudo. Quando vem aquela notícia ruim, aquela prova ruim sobre você, a tua fé, a fé no Deus Altíssimo, é ela que vai dizer o seguinte: isso não vai vir sobre mim. Eu posso até passar por isso, mas lá na frente serei vitorioso. Esse é o entendimento que nós temos que ter. Não é ficar com dó de si mesmo. Meu Deus, por que isso aconteceu na minha vida? Senhor, por que isso aconteceu? Na palavra de Deus diz, eu me lembro de cabeça agora, mas tem um versículo onde Jesus fala, a pessoa chega e pergunta para ele, o pai não pecou, a mãe não pecou, e por que ele é assim? Aí ele diz, para que o nome de Deus seja glorificado nele. E nós, todas as coisas que são feitas para nós, as bênçãos e os milagres, como diz para nós, são bênçãos e milagres. Mas isso, cada acontecimento é para a honra e glória de Deus, para ninguém mais. Há muitos que ficam aí orando e pedindo e orando anos a fio, e quando acontecem, a última coisa que eles têm atitude é de agradecer a Deus. Vocês já repararam que você consegue orar 1 ano pedindo algo para Deus e não consegue ficar 10 minutos depois agradecendo a Ele em oração? Isso não é só você não, é todo mundo assim. Mas Deus sabe disso. E Ele sabe o nosso sentimento, Ele sabe, conhece cada um. Nós jamais conseguiremos enganar a Deus. Em Efésios 2:8, olha o que está escrito lá. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então temos que buscar o Senhor e pedir, Senhor, fortalece a minha fé, Senhor. Porque a fé é a base. É a fé em Deus, é a base. De tudo. Se vocês pegarem o aplicativo da Bíblia, aí aquele YouVersion, vai lá em pesquisar e escreve fé. Eu perdi a conta de tantos versículos que tem lá. Eu queria somar tudo e falar assim, tem X versículo na Bíblia, mas eu perdi as contas. Pensei, Senhor, eu vou pedir para eles procurar, eles vão ver a quantidade que tem, só falando de fé. Nada mais que isso. Fé. Em Tiago 1:6, vamos ler um pouquinho os 5 aqui. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Olha o 6, o que diz. Porque eu quis ler o 5.
porque é o que mais falta para a gente, é ter sabedoria, ou seja, a sabedoria no momento daquela dificuldade, no momento da animosidade, parar, avaliar a situação, buscar no Senhor e mudar a direção. Não entrar naquela inércia, mas sair dela. E no versículo 6 diz assim o seguinte: peça, porém, ou seja, a sabedoria, mas qualquer outra coisa que for pedir ao Senhor, peça, porém, com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante a onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo que faz. Então o que ele disse aqui, se você pedir com a certeza que Deus vai fazer, e que nada, nem ninguém que chegar até você e falar, você é louco, essa conversa que você está falando, isso não vai acontecer nunca, isso não vai dar certo, porque fulano já passou por isso, aconteceu isso, mas Deus empenhou uma palavra diferente com você. Você vai ter, de fato, um final diferente? Vai, mas depende da sua fé. Em deixar de ouvir aqueles que estão falando com você, te dando caminhos errados, e crer de uma forma inabalável na palavra do Senhor, de que Ele está à frente e que Ele já empenhou uma palavra com você e que você vai ser um vitorioso, que a sua vida vai mudar, que a situação pode estar difícil, mas ela vai mudar. E aí fazendo uma referência que sem fé é impossível agradar a Deus, e se você não agrada a Deus, é porque você não ama, porque toda pessoa que você ama, você tenta agradá-la. E aí você quer usar do versículo que está lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está vendo o relacionamento das coisas? Todos aqueles que amam a Deus, por pior que seja a situação, ela vai se tornar numa boa situação. Mas como eu sei se eu de fato amo a Deus? Querendo agradá-lo. E como que eu agrado? Tendo fé, crendo que Ele vai fazer, porque Ele faz. Mas, se eu duvido, primeiro, já desagrada ao Senhor. Segundo, eu já não posso lançar a mão desse versículo na minha vida. Porque no versículo não está escrito que todas as coisas são para o bem daquele que Deus ama. Não, lá está escrito que todos aqueles que amam a Deus. A gente tem uma condição de achar que isso é para nós. Não, isso é para Deus. E em função das coisas para Deus caminharem de uma forma a um objetivo onde vai ter uma vitória, aqueles que o amam e caminham com Ele, andam com Ele, vivem a sua palavra, recebem dela também. Então não adianta a gente ficar falando, está escrito assim, está escrito assim, está escrito assim, mas no seu coração está escrito assim? No seu coração tem esse entendimento, no seu interior, na sua pessoa, no seu íntimo, esse é o seu entendimento do Senhor, da fé? Em Efésios 4, deixa eu voltar aqui. Em Efésios 4, eu ia ler só o 5, mas eu vou ler todo do 1 até o 6.
Esse versículo fala sobre a unidade do corpo de Cristo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. E aqui no 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e é Pai de todos, que sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Então, o que o Senhor diz aqui? Que nós temos que tentar viver união. Porque tudo isso, o que eu quero falar aqui para vocês terem entendimento? Eu tenho fé? Ter fé é o quê? É você andar dentro da palavra do Senhor e crer, sem momento algum, de você sequer, num piscar de olhos, achar que não vai acontecer. Isso é fé. Outra coisa, se você tem fé e anda de acordo com a palavra de Deus, você tenta buscar unidade entre todos. Não cria situações, não fala daquele irmão, não contradiz, porque é muito fácil você falar do problema de alguém se você não está vivendo o problema. Resolver o problema dos outros é fácil. A palavra do Senhor diz que olha o cisco no olho do irmão, mas não entrave que ele está no teu olho. Então, o que eu estou querendo trazer aqui para vocês é um contexto onde aqui, eu tenho fé, minha fé, Deus vai fazer, mas tudo bem, Deus vai fazer, mas você está fazendo? Porque eu vejo muitos lugares aí onde pregam que você tem que exigir do Senhor, você tem que falar com Ele, porque Ele vai fazer e não sei o que mais, e não é assim. Somos nós que somos servos e não Ele, nosso servo. O primeiro entendimento que você tem que ter é isso. E tudo se faz pela misericórdia dEle. E não adianta falar para Ele, Senhor, é tão difícil viver assim conforme a Tua palavra, porque Ele mesmo veio aqui e viveu como nós, sem sequer usar absolutamente nada do que era da glória dEle, e provou que é possível. Esse é o grande líder, é aquele que faz e mostra como se deve fazer. Não há justificativa, não há forma de contestá-lo. O próprio Jesus disse, antes eu não tivesse vindo, pois vim e provei que é possível. E agora, qual é a justificativa que vocês vão dar? A hora que chegar, aquele momento do julgamento, Senhor, mas Senhor, era tão difícil, sabe, Senhor, minha vida era tão difícil, eu não tinha os recursos que outros tinham, não sei o que mais e tal. Mas ele tinha, até nisso ele pensou. Se você for ler a Bíblia, você vai ver, ele ia de casa em casa, dormia na casa de um e de outro, comia daquilo que ofereciam a ele. Da mesma forma, se nós formos lá em Tiago, em Tiago 2, 14.
Tiago 2,14 está escrito lá: do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? E seguindo aí, em Tiago 2,22, você pode ver que tanto a fé como as obras estão atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. E então, aí eu penso o seguinte: naquele dia no dia do julgamento, qual está escrito aqui, se você chegar perante o Senhor lá e falar: Senhor, eu for firme com o Senhor, eu pratiquei a sua palavra e tudo mais, e ele te perguntar assim: e suas obras? O que você vai responder para ele? Porque ele já sabe, ele só quer ouvir de você, né? E ele é o justo juiz, ou seja, é uma coisa que nós estávamos falando no estudo esses dias. Se você não tem o conhecimento, não há como ser cobrado daquilo que você não sabe, você nunca aprendeu. Mas se você conhece e não faz, você vai ser cobrado. Assim como aquele ladrão que foi crucificado como Jesus, tinham dois. Um o reconheceu como filho de Deus, naquele momento pediu perdão. Ele viveu uma vida toda errada. Mas acredito eu, ele não tinha conhecimento algum. Mas naquele momento ali, ele pediu misericórdia ao Senhor e pediu perdão a ele, e ainda disse: eu mereço estar aqui, mas o Senhor não. E Jesus o que disse a ele? Ainda hoje estará comigo no reino dos céus. Ele teve a oportunidade e foi levado com Jesus. Já o outro, que ficou ali naquela situação tirando sarro, vocês sabem o fim que ele teve. Os abutres vieram e rasgaram a carne dele. Então, o que nós temos que fazer é colocar em prática, é isso que eu quero dizer para vocês: ponham em prática as coisas que estão aprendendo. Não adianta a gente ouvir 1 milhão de coisas e não colocar em prática, mesmo porque se você não pratica, você não grava. É igual você ir numa escola, a professora dá aula, por que ela dá a tarefa? Para que você fixe aquele assunto na sua cabeça, para que você de fato aprenda. Porque se ficar só naquela palavra ali, naquele momento, daqueles 40 minutos de aula, você não vai lembrar. Não vai ser bom para você, porque você não vai lembrar quando precisar. Então é importante o quê? Que você todo dia pratique a palavra do Senhor. Porque no momento oportuno, você vai ter a condição de levar uma palavra para alguém, você vai poder ser um vaso usado pelo Senhor para levar a qualquer um que seja a palavra do Senhor. Esse é o entendimento. E você tem que andar na rua, não adianta você querer se envolver no meio dos outros para ficar igualzinho, para se sentir bem lá no serviço, porque todo mundo sabe que você é cristão. E a hora que você vira as costas, falou: está vendo lá o crente? Olha lá, ó. Esse é o crente, ó. Está aqui no meio de nós, falando bobagem, fazendo coisa errada. E na frente sua ele fala: não, você é o cara, você é gente boa, eu gosto muito de você e tal. Não gosta nada. Quem nos ama de fato e o amor sem limites é o Senhor. Quem de nós aqui teríamos coragem de dar um filho em sacrifício por qualquer um que seja? Eu não teria coragem nem por mim mesmo. E Ele deu o seu único filho por todos nós. Amém?
E dessa maneira, se nós formos lá em Isaías 40, 31, está escrito assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Mas para você viver isso aqui, você tem que ser como? Você tem que ter fé que Deus vai fazer na sua vida, seja em qualquer momento, e a fé você mostra naquele momento da dificuldade, não é num momento bom, com a conta do bancário cheia de dinheiro, com as contas em dia, com a geladeira cheia. É muito fácil louvar a Deus, glória a Deus, tal. Agora dá glória a Deus com a geladeira, com uma garrafa de água lá dentro, filho chorando, você sem um tostão no bolso, entendeu? Aí é que diz aquela questão: seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Mas aí nessa situação de dificuldade você fala: Senhor, o que eu fiz para o Senhor? Sempre fui fiel, sempre estive junto com o Senhor e eu estou vivendo essa situação agora, por quê? Será que foi fiel mesmo? Ou Deus vai mudar a palavra dele porque ele acha que não gostei muito desse cidadão, acho que ele está precisando tomar um corretivo, vou mudar a palavra dele, eu vou mudar a minha palavra agora. Claro que não. Pelo contrário, Deus fica lá assim olhando: nossa, quando ele vai aprender para sair dessa situação? Eu tenho tanto para dar para ele, mas ele não me ajuda. E a gente fica assim: Senhor, nossa, o tempo de Deus, o tempo de Deus, o tempo de Deus somos nós mesmos. Busca mudança na sua vida, busca mudança nas suas atitudes, busca mudança no seu sentimento, busca mudança nos seus princípios, que as coisas vão acontecer rapidamente na sua vida. E qualquer coisa que seja, aconteceu uma situação que é muito ruim, mas o Senhor tinha dito que ia ser vitória e bênção. Ele disse que ia ser vitória e bênção, não disse? Mas ele não te falou que você ia ter que passar por uma dificuldade, mas ele já te disse que é vitória. Então você não tem que mudar seu foco e falar: nossa, aconteceu uma situação ruim aqui agora, então aquilo que o Senhor disse não está dito. Não. Aconteceu uma situação ruim, sim, mas o meu Deus disse que eu serei vitorioso. Então eu vou continuar a minha caminhada e lá eu vou ser vitorioso. Eu vou chegar lá porque Ele está à frente de todas as coisas. Por pior que pareça, Ele vai mudar. Esse é o sentimento que a gente tem que ter. Isso é fé. Houve uma palavra aqui igual domingo passado, sai daqui fervoroso, tal, primeira situação que acontece, já, acabou tudo, esqueceu tudo. Tudo que foi dito, tudo que foi promessa que foi feita, esqueceu tudo. Aí o problema agora toma um volume. Se nós conseguimos colocar o volume que as situações difíceis na nossa vida cria em nós, o sentimento que ela cria em nós conseguimos reverter isso e fazer com que a nossa fé criasse um sentimento tão grande quanto, garanto a todos vocês, aquilo que Jesus disse: aqueles que virão após a mim farão coisas muito maiores do que eu fiz, todos nós estaríamos fazendo. Mas como eu disse no início, nós temos uma tendência grande de acreditar sempre naquilo que é ruim. A notícia que um médico dá, ou uma situação ruim que acontece, você chega na segunda-feira e perde o seu trabalho. Aí você fala: nossa, que situação, perdi meu serviço e agora, mas Deus disse que ia ser vitória, agora vou entrar na situação de... Meu irmão, você nem sabe se Deus tem algo melhor para você, se aquela empresa que você está fazendo algo de errado, ou ela entrar numa situação onde você ia perder e Deus te tirou antes. E vai te colocar em um lugar melhor. Mas por que esse lugar então não chegou? Porque você não teve fé, você não creu de fato no Senhor. Você está crendo na sua situação, você está crendo naquilo que vai acontecer, você está sendo razão. E aí eu te pergunto: quem disse para você que Deus é razão? Deus é o querer dele. Basta o querer de Deus, pois tudo foi feito com a palavra dele. Ele está acima de toda e qualquer coisa. Se Ele quer,
assim será. Ninguém discute. Ele é o Rei dos Reis. Se você for estudar livros de história, você vai ver que todo rei, ele simplesmente determina, ele não pergunta quem vai fazer, de que jeito vai fazer e como vai fazer, ele nem planeja, ele fala, eu quero isso. Se um rei qualquer de um país ou de um império, do que seja, é assim, pensa o Rei dos Reis. Aquele que ordena sobre qualquer rei a vida e a morte, a bênção e a vitória. Ele pode. Ele é o Deus do impossível. Então nós temos que parar de pensar com o nosso pequenez, com o nosso ser pequeno, ficar ali pensando no nosso tamanhozinho, no nosso quadradinho do nosso entendimento, que é tão ínfimo. Ah, mas eu tenho faculdade, tantos pós-graduação, mestrado, doutorado, e daí? Isso não quer dizer nada. O ser humano é tão inteligente que ele está procurando fora do planeta e não descobriu nem o que tem dentro do mar. Ele não sabe o que tem dentro de casa, está procurando na casa dos outros. Não era mais barato procurar aqui? Não, vai procurar lá. O cara vai ter que ter gerações para poder chegar lá. Que vantagem é essa? Se ele não cuida nem do que ele tem, ele já está buscando outra coisa. O ser humano é assim. E Deus tem nos dado condição de ser diferentes. Como eu disse já em outra palavra, nós não somos desse mundo. Nós somos cidadãos dos céus. É com esse entendimento que você tem que viver. É fazer a diferença, não é ser mais um, mas é fazer a diferença no dia a dia. É mostrar a fé que você tem e levar dessa fé a quem não tem, para fortalecer as suas pessoas, para que elas também possam gerar fé em seus corações. É esse o entendimento, essa é a obra. Porque através da fé, ela vai mudar a vida, através da fé no Senhor, ela vai ela vai mudança, ela vai mudar o princípio, ela vai mudar o jeito dela, e ela vai ver o que Deus pode fazer na vida dela. E quando o Senhor diz aqui que eu que sei as coisas que tenho a seu favor, que são além daquilo que você mesmo possa imaginar, Deus falou assim. E o que a gente faz? Não, Senhor, eu queria só poder pagar as contas esse mês, Senhor. Eu só queria poder ali ter um carrinho novo, esse negócio. Gente, Deus diz que vai te dar coisas que você sequer pode imaginar. Então para de querer colocar o Senhor no tamanho da sua pequenez. Ele é muito grande para isso. E dessa forma você não está glorificando a Ele. Você está tirando a glória dEle. E se tem uma coisa que Deus não divide, é a glória dEle com ninguém. Então nós temos que entender nosso lugar, entender o nosso posicionamento, a nossa situação e mudar. E buscar, cada vez mais, de fato ter fé e exercer essa fé. Às vezes as situações vêm para que você exerça a sua fé, porque a fé vai gerar o quê? A situação difícil gera o quê? Perseverança, como está na palavra, e fortalece a fé. Por quê? Porque é com a fé que você vai ser vitorioso. A fé em quem? Em Deus, que Ele faz, que Ele pode, e que Ele pode fazer qualquer coisa. Ah, mas essa situação é impossível de tomar qualquer atitude. Mas então, maravilha, aí que Deus vai mexer, porque enquanto o homem pode fazer, ele não vai pôr a mão. Porque a hora que acontecer, vai falar, foi o doutor que salvou, foi o doutor que fez, foi fulano que me ajudou, foi não sei. Não, foi Deus é que enviou. Qual é a diferença daqueles... de duas pessoas que vão ser operadas da mesma situação, do mesmo problema, um sai vivo e o outro sai morto? São seres humanos iguais, a mesma atitude, pode ser até o mesmo médico.
A diferença está em Deus, na fé, no posicionamento, na hora de colocar aquela situação na mão do Senhor. E quando você põe a situação na mão do Senhor, não fica tomando de volta, não. Ah, Senhor, toma em suas mãos esse problema. Aí passa um pouco, não, tem que correr atrás desse problema aqui e tal. Então Deus vai falar, então ok, toma aí de volta, resolve. A hora que você cansar, você me devolve, eu vou resolver. Simples assim. Então, somos nós que atrapalhamos Deus. Deixa Ele trabalhar nas suas vidas. Deixa Ele fazer. Então eu tenho que ficar parado esperando cair do céu. Não. Porque o que cabe a você, Ele não vai fazer. Eu preciso do emprego? Vai atrás. Coloca o joelho no chão de manhã, fala, Senhor, esteja à frente, hoje eu estou indo buscar ali, que vai ser o sustento do meu lar, eu preciso, Senhor. E as portas vão se abrir. Eu vou chegar, então segunda-feira eu vou procurar um emprego. O presbítero Márcio disse que as portas vão se abrir. Aí na primeira que você leva na cara a porta. Pá! Mas não disse que ia abrir? Aí volta para casa e fala, não deu certo. Não, vai na próxima. Diz que a porta ia se abrir, não disse que era a primeira, nem a segunda, nem a terceira, mas ela vai abrir. E aqui abrir vai ser a bênção, vai ser aquilo que você precisa, vai ser a diferença na sua vida. Então você não tem que esmorecer na primeira situação, mas é crer e ter fé no que vai acontecer. Vai acontecer. Mesmo que tudo diga ao contrário que não, vai acontecer. E só não vai acontecer se você não deixar acontecer. Usar a mesma situação essa do trabalho. Na primeira porta que eu bati, não teve, voltei para casa e fui chorar. Como é que a porta vai abrir se eu não bater? Vai para a próxima, seja incansável, vai atrás. Que Deus vai fazer. Ele sabe o limite de cada um, Ele sabe a necessidade de cada um, Ele sabe tudo. Mas Ele, como um bom pai, ensina o filho, educa o filho e ensina o filho que deve andar. A palavra está escrita. Eduque seu filho, mostre-lhe o caminho que deve andar e quando crescer ele não se desviará. É verdade? O problema é que nós crescemos e nós vivemos desviando. Então, corrige e volta, põe no lugar de novo. Corrige e volta, põe no lugar de novo. E a gente tem uma grande vantagem, que para um pai, o filho nunca cresce, ele é sempre aquele pititinho. Eu sei disso porque eu estou com 49 anos e meu pai fala comigo como se tivesse 10, tem hora. Fala, pai, já estou beirando 50. Aí muda. Mas é o sentimento dele. E pai é assim, não adianta, vai mudar nunca. E para Deus? A Deus nós somos aquela criança que precisa de cuidado, que precisa estar ali em defesa e tal, mas Ele quer que a gente cresça também. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter o quê? Posicionamento. Vamos nos posicionar. A gente está quase terminando. Vou fazer igual o pastor fala. Daqui a um pouco fica de pé para fazer de conta a gente está terminando. Vamos lá em Tiago 5,13. Tiago 5,13. Que é a oração de fé. Está escrito lá, entre vocês há alguém que esteja sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé, atenção aqui no 15, a oração feita com fé cura o doente, e o Senhor o levanta. E se houver
cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano, como nós, e orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus caíram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Amém? Pensa você ter o poder de orar e falar assim: aqui não chove nos próximos 3 anos. Pensou que ia ter um poder desse? Pois é, todos vocês têm. O problema, e eu também tenho, o problema é que a fé nossa não é suficiente para isso. Porque se você tivesse, a palavra do Senhor diz, que se a gente tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, se você falasse para o monte, sai daqui, vai para ali, ele ia. E como eu li lá no início, tudo aquilo que você pedir, se pedir com fé, sem duvidar, você será concedido. Ou seja, se você não duvidar. O problema é que a gente acaba de pedir e já está duvidando. Será quando? Será que vai ser mesmo? Vai acontecer? Ou chega e fala assim: irmão, ora comigo, ora, e Deus manda até uma profecia, e você já sai pensando: nossa, será que isso vai dar certo mesmo? Será que isso vai acontecer? Espera aí, foi Deus que falou, irmão. Se o próprio Deus falando você não está crendo, em que você acredita? Então vamos buscar esse entendimento, vamos mudar efetivamente. Vamos colocar a nossa vida em xeque de fato, nós com nós mesmos. Vamos dizer a verdade para nós. Não vamos parar de achar culpados para os nossos problemas, mas vamos enfrentar os nossos problemas com fé, e Deus vai nos ajudar a resolvê-los, vai nos ajudar a mudar de vida, a mudar a situação, e então a vitória vai acontecer em nossas vidas. Amém? Então, glórias a Deus. Obrigado, Senhor amado, por mais essa oportunidade, Pai, de estar aqui, Senhor, de poder falar da Tua palavra, Senhor amado. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor, em tudo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Amém? Vamos mudar. Eu também preciso.